Fala, Doc, beleza? Meu nome é Isabelle e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esquizofrenia e outros transtornos psicóticos. Vamos lá? Para começar, vamos conceituar o que a gente vai falar nessa aula. A gente vai começar falando sobre o conceito do que é esquizofrenia, a epidemiologia e a etiologia, a psicopatologia da esquizofrenia, além da clínica da esquizofrenia, como é feito o tratamento. Vamos falar um pouquinho sobre transtorno delirante e um pouquinho sobre transtorno psicótico breve. Vamos começar então com uma questão que vocês vão tentar resolver primeiro sozinhos e no final a gente retoma. Então, o caso é um homem de 23 anos que é trazido pela família no hospital. A família fala que ele está apresentando um comportamento estranho. Ele diz que está sendo perseguido por uma máfia. E, além disso, ele refere grande tristeza porque não entende o motivo da perseguição. A família diz que ele está saindo pouco de casa e faltando à faculdade. E, além disso, diz que ele não teve apresentação de uso de substâncias nesse período. Agora, lendo as alternativas, no que a gente pode pensar? No final, a gente retoma e responde juntos. Vamos começar falando sobre a clínica das psicoses. Então, o que é a psicose? Ele é um transtorno mental que leva à perda do contato da realidade. A pessoa sai daquele mundo real que ela vivia e cria um novo mundo na cabeça dela. Ela tem uma forma de perceber e interpretar o mundo diferente das pessoas que a cercam e é um diagnóstico sindrômico, então é feito de sinais e sintomas. Além disso, a psicose pode estar presente em quadros orgânicos que a gente vai ver no próximo slide. Então, vamos começar com exemplos de psicoses orgânicas. A gente pode citar a neurosífilis, com um simples teste de VDRL, a gente pode fazer esse screening da sífilis. O HIV, que também com um exame laboratorial a gente já consegue descartar. Porfiria e doença de Wilson, que é o acúmulo de cobre no sangue. Delírio, que pode ser causado por infecção ou alterações eletrolíticas. A epilepsia, que essa psicose pode vir como uma forma de aura ou durante a epilepsia. Quadros demenciais, como Alzheimer, doença de Parkinson. Doenças reumatológicas, encefalites. Uso de substâncias como crack, maconha, cocaína. Neoplasia, AVC, trauma crânioencefálico. E é sempre importante excluir essas causas orgânicas antes de partir para um diagnóstico de esquizofrenia, por exemplo. Vamos falar um pouquinho sobre a epidemiologia. Então, é uma doença de altíssima prevalência. 1% da população vai apresentar ao longo da vida. Ou seja, no Brasil, 2 milhões de brasileiros apresentam esquizofrenia. É mais prevalente no sexo masculino, no final da adolescência e no início da vida adulta. No sexo feminino, se apresenta de forma mais tardia, principalmente porque o estrogênio é um fator protetor da esquizofrenia. E tem alta morbidade. Por quê? Porque o suicídio e a doença cardiovascular decorrente, principalmente dos usos dos antipsicóticos, principalmente os típicos, causam esse aumento das mortes por doença cardiovascular. É mais raro no extremo de idade, mas a gente vê idosos abrindo quadro, ou crianças, mas a gente pensa em outros diagnósticos primeiro. Além disso, o sexo feminino responde bem melhor ao tratamento que o sexo masculino. Falando um pouquinho da parte de patogênese da esquizofrenia, a principal hipótese é a hipótese dopaminética, porque eles acreditavam que existe um excesso de atividade dopaminérgica, principalmente em via mesolímbica. O que fala a favor? Os antipsicóticos, que são o tratamento, eles agem ali no antagonismo dessa via e que tem uma boa resposta. E, além disso, agentes que aumentam a atividade da dopamina são psicomiméticos. Por exemplo, existe muita alucinação com o uso de crack, ou cocaína, ou anfetamina, que falaria a favor, então, dessa hipótese. A clínica da esquizofrenia. A esquizofrenia, então, é uma doença crônica com surtos recorrentes. Não há remissão completa da doença após um surto. E, além disso, existe sempre uma fase prodrômica, que ajuda a gente a reconhecer precocemente
que faz total diferença no desfecho da doença. Porque se o tratamento é iniciado precocemente, a chance de remissão, de diminuição desses sintomas é muito melhor com o uso da medicação. Então, vamos falar um pouquinho sobre a clínica da esquizofrenia. A clínica da esquizofrenia é composta principalmente de sintomas positivos e negativos, que a gente esmiçua nos próximos slides, mas também é composta de sintomas cognitivos, sintomas psicomotores, sintomas de desorganização e, na prática, o paciente pode se apresentar da forma mais diferenciada. Os sintomas positivos são compostos principalmente por delírios, que o principal conteúdo é persecutório. Pode haver sintomas de delírios de grandeza, por exemplo, a pessoa acredita que ela é Jesus, algo mais místico, ela acredita que ela conversa com a Virgem Maria, por exemplo, mas o persecutório, acreditar que as câmeras estão olhando ela ou estão falando dela por aí, é o mais comum. Outros conteúdos, então, e o grau de estruturação é variável, principalmente tem a ver com o grau de escolaridade da pessoa. Então, quanto mais complexo é o intelecto, mais complexo provavelmente vão ser esses delírios. Geralmente eles são bizarros ou irreais, mas eles podem aparecer na forma de delírios que, quando contados para alguém, pode até parecer real. Por exemplo, a pessoa diz que tem HIV. Se você não conhece o histórico dela, você pode até acreditar no que ela está falando. Além das alucinações serem a manifestação mais comum da esquizofrenia, ela se apresenta de longe, mais comumente, da forma auditiva, então com sons, imagens que a pessoa vê. Falando um pouquinho dos sintomas negativos, então existe um empobrecimento da função psíquica, principalmente com o afeto embotado, quando a pessoa não modula o afeto. Por exemplo, alguém chega para a pessoa e fala, eu te amo. A pessoa vai responder, eu também, sem expressão facial, por exemplo. Existe também uma retração social. Eles se sentem muito deslocados, eles percebem que as pessoas não entendem eles. A avolia e a anedonia estão presentes também, com um caráter mais depressivo, né? A avolia, a falta de vontade, e a anedonia, a falta de prazer, falta de interesse. E o empobrecimento da linguagem, né? Eles começam a falar sempre das mesmas coisas. Então, sintomas de desorganização. Eles têm um pensamento com afrouxamento leve das associações, ou até desagregação total. Por exemplo, o paciente conta uma história para ti sem pé e nem cabeça, ou ele começa a criar palavras, né? Chega a ser algo até pueril, por exemplo. Esse discurso empobrecido, então, tangencial muitas vezes, ele fala e nunca chega no objetivo final, ou circunstancial, que tem uma prolixidade, mas ele chega no objetivo final. Além disso, o comportamento, eles têm dificuldade de adequação ao contexto social inserido, eles se sentem muito inadequados mesmo. Esse afeto incongruente, que pode ser embotado, mas também pode ser ambivalente, a pessoa te dizer novamente, eu te amo, e tu fala, eu te odeio, mesmo que tu ame a pessoa, ou desorganizado, né? Ele vai variando ao longo do tempo. Às vezes ele é de acordo com o que você espera, de acordo com o que seria esperado, mas muitas vezes ele tem uma reação inesperada. E os sintomas psicomotores englobam até de agitação psicomotora até catatonia, quando eles não se mexem, eles ficam parados em posições específicas. Os sintomas cognitivos, então, marcam a evolução funcional da doença, ou seja, ao longo do tempo, a esquizofrenia tende a causar uma demência na pessoa. Então, ele começa a ter dificuldade nas coisas que ele faz no dia a dia, dificuldade de compreender os contextos sociais, de compreender as emoções alheias. Então, ele vê uma pessoa triste, ele não consegue entender porque a pessoa está triste, mesmo que para outros seja muito claro o motivo dessa tristeza, por exemplo, um luto. Outras características, a baixa crítica quanto à própria doença, eles têm pouco insight normalmente. E esse pobre insight, essa falta de comunicação, acarreta um maior risco de suicídio, principalmente no início do quadro,
quando eles ainda têm alguma conexão com a realidade, fica ainda mais difícil para eles conseguirem se inserir no contexto que eles estão e o sofrimento é muito intenso. Fatores de pior prognóstico. Então, sexo masculino é muito pior para um homem desenvolver esquizofrenia para o seu futuro do que uma mulher. Abertura precoce da doença, então, um cara que desenvolveu a doença com 18 anos vai ter uma doença muito mais agravada aos 40 do que um que desenvolveu aos 30 anos, por exemplo. A gravidade do acometimento, desde o início da doença, e longos períodos sem tratamento. Então, quem que tu pensa quando tu pensa nesse quadro de pior prognóstico? A gente pode dar o exemplo do Tarso, da novela Caminho das Índias, que foi aquele personagem interpretado pelo Bruno Gagliasso, que tinha esquizofrenia, né? Que era um cara jovem, que teve uma abertura do quadro precoce, tinha uma gravidade muito importante, né, no seu quadro. E o que o DSM, o nosso livro de diagnóstico de psiquiatria, fala sobre a psiquiatria? Precisa estar presente 2 dos itens abaixo, sendo necessário que o 1, 2 ou 3 estejam presentes. Por exemplo, o paciente precisa ter pelo menos delírio, alucinação e um discurso desorganizado. Então, existe esquizofrenia sem alucinação e delírio? Existe. Ele pode só ter um discurso desorganizado, por exemplo. Além disso, comportamento grosseiramente desorganizado ou catatônico, né, que é daquelas travadas, e sintomas negativos, então o embotamento, o empobrecimento, né, da linguagem, por exemplo, a anedonia, a volia. O tratamento é feito com antipsicóticos, de preferência os atípicos. Para começar essa medicação, a gente tem que avaliar se já houve um tratamento prévio, se os efeitos colaterais podem até ser benéficos no tratamento, por exemplo, uma sedação para um paciente mais agitado, o perfil do paciente, se ele tem outras doenças, por exemplo, em idosos, se não vai piorar o declínio cognitivo do paciente, e o risco metabólico, por exemplo. A olanzapina, que é um antipsicótico que engorda bastante, não seria legal num paciente que já tem esse risco, tem uma maior tendência a engordar. Mas um paciente que é bem magrinho, aqueles fumantes que são bem caquéticos, é uma medicação que é legal. Ajuda eles a abrirem o apetite, a se alimentarem melhor. Falando um pouquinho, então, sobre transtorno esquizoafetivo, que acredito que seja uma doença que vocês nunca tinham ouvido falar antes. É uma mistura de esquizofrenia com transtorno de humor. Então, o que o DSM vai falar pra gente? Que ele tem que ter, então, sintomas ou do polo depressivo ou do polo maníaco, concomitante com os critérios do grupo A da esquizofrenia que a gente citou no slide anterior, né? Então, com delírios, alucinações ou pensamento desorganizado, discurso desorganizado. E esses delírios ou alucinações têm que durar por pelo menos 2 semanas, tá? Além disso, os critérios que satisfazem para o episódio de humor estão presentes na maior parte da duração. Então, ele é essencialmente maníaco ou deprimido e tem esses períodos que satisfariam os critérios da esquizofrenia, mas não tão longos períodos como os da esquizofrenia, que seriam pelo menos 6 meses, por exemplo. E essa doença não pode ser atribuída por outra condição médica, por exemplo, uso de drogas ou outra doença, por exemplo. O transtorno delirante, então. Quando que a gente vai pensar no transtorno delirante? Os delírios do transtorno delirante são estruturados e reais. Então, o paciente vai dizer que as vizinhas estão falando mal dele, tá? Não algo do tipo, tem um chip na minha cabeça. Esse seria mais para irreal ou bizarro, que seria mais congruente com a esquizofrenia. Eles têm uma organização do pensamento. Então, ele tá ali te falando da vida dele, que ele trabalha como pedreiro em tal lugar, e daí ele começa com esse papo de porque as minhas vizinhas estão falando mal de mim, elas estão fazendo macumba, né? Aí tu pensa, mas ele volta para esse discurso organizado de eu sou pedreira, minha família é tal, ele consegue trabalhar. E de modo geral, diferente do esquizofrênico, ele tem um humor congruente com o conteúdo desse pensamento. Então, por exemplo, ele vai
fala que as vizinhas estão falando mal dele, ele fica preocupado com isso, ele demonstra tristeza, preocupação, angústia com isso. Diferente do esquizofrênico, que ele vai te dizer que, ele tem HIV, mas ele não tá nem aí. Ou, que tem um chip na cabeça dele, mas tudo bem, tem um chip, ele fica um pouco preocupado, mas não necessariamente ele vai ter afeto totalmente congruente com essa ideia, diferente do transtorno delirante. E raramente existe alucinação, então dificilmente ele vai escutar vozes ou vai ver vultos, por exemplo. É mais raro ter alucinação no transtorno delirante. E insight ausente. Pelo menos 6 meses aí desse tipo de pensamento, sem que a pessoa, mesmo com uma argumentação efetiva, vá responder que, talvez eu tenha uma doença, talvez as minhas vizinhas não estejam falando mal de mim mesmo. O transtorno psicótico breve, então, ele é uma doença de início súbito, tá? Com a remissão rápida, então, de até 1 mês. É muito comum existir um estressor que vai desencadear esse transtorno psicótico. É bem comum que ele tenha alteração de humor junto e comprometimento da atenção e da memória recente. Então, não é um TEPT, mas é quase como se fosse um TEPT, então um transtorno pós-traumático, mas com uma psicose de abertura. Vamos dizer, então, um macete para a gente pensar nos tratamentos possíveis da esquizofrenia. O Tarso, então, que eu já citei do personagem do Bruno Gagliasso, né? Ele apresenta, então, como tratamento T de típicos, de antipsicóticos típicos, A de antipsicóticos atípicos, R de regulador de humor, que é usado muito para a impulsividade do paciente, S de serotonina, que a gente pensa nos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, e isso usado por sintomas negativos, principalmente, e outros. Hoje a gente já sabe que a memantina pode ser usada para agregar nesse tratamento, então, para os sintomas mais residuais, principalmente nos cognitivos. E para gabaritar, essa aqui, inclusive, poucos psiquiatras sabem que os agonistas do TAAR1 são medicações novas que agem ali nas monoaminas, tá? Ali na fenda sináptica, e eles estão em fase 3 de tratamento para pesquisa do tratamento de esquizofrenia, tá? São medicações que vão revolucionar quando elas forem lançadas, mas essa é para guardar na manga. Vamos começar, então, com os flashcards. Qual dos abaixo, então, faz parte de fatores de mau prognóstico para a esquizofrenia? Início tardio, sexo feminino, obesidade ou sexo masculino? Como a gente pôde ver anteriormente, então, o sexo masculino é um fator de pior prognóstico. Então, os fatores de pior prognóstico são sexo masculino, abertura precoce, gravidade do acometimento e longos períodos sem tratamento. Vamos voltar, então, para aquela questãozinha que a gente viu no início da aula. Já tinha dado o contexto, que é um paciente jovem, com um comportamento desorganizado, um comportamento esquisito, a família está estranhando, está faltando as aulas de faculdade. Então, a gente pensa em transtorno delirante persistente, um paciente que além de tudo, tem esse conteúdo de perseguição, de máfia, de descobrir segredos de uma religião antiga, né? É uma coisa coerente? Não, acho que a gente não pensaria em delirante persistente. Transtorno esquizofreniforme, com 8 meses de apresentação, mais de 6 meses, a gente já pensa em outro tipo de transtorno. Transtorno esquizoafetivo, o que prevalece mais aqui na história é uma questão de perseguição, uma questão de delírio ou é uma questão de humor, né? Ou esquizofrenia, né? O que vocês pensaram aí? Esquizofrenia, então, é a nossa resposta, né? Um paciente com todo esse floreio de sintomas por mais de 6 meses, né? Há 8 meses aqui, né? A gente pensa em esquizofrenia. Muito bem. Qual é o transtorno que é composto por sintomas de humor e sintomas psicóticos? Transtorno esquizoafetivo. Qual é a primeira escolha para tratamento de esquizofrenia? Antipsicóticos atípicos. Sempre lembrar que são os atípicos. Já é esquizofrênico, então vai usar um atípico, não um típico.
Cite exemplos de sintomas positivos. Dá uma pensadinha aqui, o que a pessoa pensa, o que a pessoa ouve. Então, alucinação, delírios, discurso e comportamento desorganizado e ilusões são bem comuns também. E agora eu vou dar uma dica de como a gente pode usar o conhecimento na prática. Eu vou ensinar para vocês como que a gente lida com uma agitação psicomotora, tá? Que é bem comum em emergências, né? Vocês vão sair trabalhando por aí, chegou um esquizofrênico, ele tá agitadíssimo, às vezes tá agressivo, o que eu faço? Primeira coisa, checar a segurança do ambiente. É um ambiente seguro? De preferência, você tá mais perto da porta do que o paciente, né? Tem um segurança próximo, tem alguém que tu possa chamar ajuda. Manejo verbal antes de medicação, tenta acalmar o paciente, não precisa confrontar ele, não precisa fazer um jogo ali com o paciente, né? Você pode ser bem claro, deixar as regras claras ali. Aqui você não pode ser agressivo, se você se agitar você vai ter que tomar medicação. Caso ele não corresponda esse manejo verbal, pensar na contenção física, então, vai chamar o segurança que tu já deixou esperando ali na porta. E, se precisar usar medicação, primeiro via oral, não chegue com injeção de cara. E a gente pensa em antipsicóticos atípicos do tipo a risperidona, que tem uma ação mais sedativa, né? 0,5 a 2 mg, mas um adulto, 2 mg é uma medicação que já vai ser eficaz ali para fazer essa sedação. Não funcionou. Antipsicótico típico, pensar num Aldol 2,5 mg a 5 mg, mais comum a apresentação de 5 mesmo. E não deu certo, ele fechou a boca, ele não quis tomar medicação. Então, haloperidol de 5 mg, nosso midazolam, que pode ser usado. Nem sempre a gente encontra nas emergências do SUSAM por aí. Mas no SUSAM o que a gente mais encontra é o Aldol mais prometazina, né? É muito comum Aldol e Fenergan para esse paciente, 15 a 30 minutos, ele vai estar bem tranquilão. E o que eles gostam de cobrar na residência? Na residência, eles gostam de cobrar essa abertura do quadro. A fase prodrômica, eles adoram cobrar. O paciente está esquisitão, ele está se isolando, deixou a barba crescer. O que está acontecendo com esse cara? O primeiro surto, então, logo após esse comportamento bizarro, ele fugiu para os Estados Unidos, fugiu para a Índia, sumiu do mapa, acionou a polícia para buscar esse paciente. Muito comum ser um homem jovem na história, com algum uso prévio de substância, agora muito em alta a maconha, né? Esse comportamento estranhão, perda de interesse das coisas que ele fazia antes. E como que a gente vai tratar antipsicótico atípico? Primeira coisa que a gente põe nesse paciente. Não vamos acabar com a vida dele colocando antipsicótico típico se a gente tem os atípicos nas mãos. E como que a gente vai instruir essa família, né? O que a gente vai dizer para ela, né? Que a doença tem remissão, que ele vai ter um surto e vai voltar ao normal? Não, que ele vai ter que tomar medicação, é uma doença crônica. E para resumir, então, a gente fala de esquizofrenia, abertura do quadro, quais são os principais sintomas, então sintomas positivos, negativos, sintomas cognitivos, a epidemiologia da doença, então esses 2 milhões de brasileiros, esse 1% da população mundial que está aí sendo acometido por essa doença tão importante, os fatores de pior prognóstico, abertura precoce, sexo masculino, né, essa demora para início do tratamento. E o tratamento de psicóticos atípicos, a gente pensa nas outras psicoses, esquizoafetivo, transtorno esquizofreniforme com menos de 6 meses, transtorno delirante quando é uma coisa mais real e congruente, tá? Bons estudos para vocês, deixo as referências para vocês darem uma olhada da Galarron do Stahl, sempre ótimos livros para dar uma revisada. Tchau, tchau!